Entenderam como surgiu o nome protestante? A Igreja Católica fez uma regra nessa reunião com a liderança protestante, é o seguinte: olha, onde o país é protestante, nós podemos tentar trazer o povo para o catolicismo de novo, mas onde o país é católico, vocês não podem entrar. Não é justo. Aí protestaram, aí ficou com esse nome, protestante, daí reforma protestante, tá bom? Não existe isso aí. Bom, a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, o que acontece? Viram que a reforma protestante estava avançando, então a igreja faz uma reunião com a liderança. Nós precisamos impedir isso aí, precisamos tomar uma atitude, ver como que a gente faz para barrar o protestantismo. Desse concílio, que ele durou... A Contra-Reforma, ela durou 19 anos. Ela começa em 1545 e tem 19 anos de duração essa discussão, esse tema. 3 eixos. Primeiro, questão moral. Na época, muitos padres tinham amantes. Eles iam rezar a missa numa cidade, mas habitavam em outra. E o bispo também. Entenderam? Questão moral. O que a igreja decidiu? Agora o bispo vai morar na cidade e os padres também. É assim até hoje. É o bispo do Rio de Janeiro e tem os padres, tem que ser da cidade. É assim até hoje, o padre está sempre por ali. Para o povo ver que não está tendo problema. Isso melhorou muito. A Igreja Católica melhorou muito com essa atitude. Todos os historiadores, sejam eles historiadores católicos ou protestantes, concordam com isso. Melhorou muito. Segunda questão missionária. Olha, os países, as regiões, os povos que ainda não chegou o evangelho, nós precisamos dar uma levantada rápida, porque senão o protestante vai chegar lá. Então a missa foi realizada em 1500, chegaram padres aqui, começaram a catequizar os índios, mas a força missionária mesmo vem com os jesuítas em 1549. Então essa força foi criada, os jesuítas eles são antes da Reforma Protestante, 1540, antes da Contra-Reforma. Reforma Protestante, que ano, pessoal? 1517. Contra-Reforma, 1545. Jesuíta, 5 anos antes, 1540. Chegam no Brasil, 1549. Tá bom? Bem, o que acontece? A igreja acertou em cheio, levou o evangelho realmente do jeito deles. Do jeito deles. Mas levou, evangelizou. Muitos índios, muitos padres morreram, né, martirizados pelos nativos, tem muitas histórias aí, mas fizeram um grande esforço missionário, a Igreja Católica. Tanto é que no Brasil, até pouco tempo, 90% da população, 95%, era formada de católicos. Tudo bem? Até comentei com vocês, né, quando você ganha um católico para Jesus é molinho, né, irmão? Porque ele já vem catequizado. Terceira questão doutrinária. A Igreja Católica falou, bom, como que nós vamos resolver a questão doutrinária? Que também é a causa da reforma de Martinho Lutero, que ele apontava os erros que a igreja estava cometendo. Não resolveu, irmãos. Continuou com as mesmas doutrinas e, muito pelo contrário, oficializou definitivamente os livros apócrifos no Antigo Testamento, os 7 livros. Por isso que eu estou pedindo para vocês, faz um esforço, adquira a Bíblia. Quem já tem a Bíblia apologética, você tem aí os apócrifos na íntegra. Então, você tem aí no apêndice, depois dos canônicos, na Bíblia Católica, eles são intercalados nos 39 do Antigo Testamento. Nós colocamos na íntegra aí no apêndice, por exemplo, o católico vai utilizar Macabeus para defender a oração pelos mortos, que a esmola ajuda na salvação. Ele vai depender de um livro apócrifo. E ao invés,
corrigiram a questão moral, a questão dos padres, a questão da prostituição, corrigiram a questão da evangelização, fizeram um grande esforço missionário, mas não corrigiram a questão doutrinária. Veja que situação, mantiveram a tradição. Entenderam a importância de conhecer esse material? E ele foi oficializado. Ele já era usado pelos católicos, mas ele no concílio de Trento, que foi a Contra-Reforma, que ele é oficializado. Tudo bem? Voltando aqui, tudo bem a Contra-Reforma? Aí, deixa eu ver aqui, já falei, né? Reforma dentro da Igreja Católica é a Contra-Reforma. Olha aí a ordem dos jesuítas. Perseguição, tem o dia famoso na França, dia de São Bartolomeu, onde eles assassinaram milhares de protestantes. Muito bem, aí tem a perseguição, começa uma guerra de 30 anos de perseguição. É por isso que o protestantismo ficou meio travado, porque eles tinham que se proteger, não tinha como evangelizar neste período. Eles até levavam o evangelho, mas não com a força do catolicismo, porque tinha que primeiro se preocupar com a defesa, né? Está sendo perseguido. E tem a questão também do batismo. Uma pessoa que nasce no catolicismo, ele é batizada. Olha a mentalidade da época, senão é pagão, tá certo? Tem que batizar. Por isso que o protestantismo, no começo, também batizava. Até hoje a igreja presbiteriana batiza a criança, no sentido de passar aquela bênção para a criança, porque o batismo não salva ninguém, né, irmãos? Vocês já aprenderam isso, né? O batismo é uma ordenança de Jesus, precisa ser batizado, mas ele não tem nada a ver com salvação, né? É apenas uma confissão pública, como no exército. No exército eu confessei, teve lá o dia do soldado, juramento, eu servi o exército, lá eu jurei, se necessário eu morreria pela minha pátria. Então foi um juramento, mas já era soldado. Quando eu fui para o quartel, eu era recruta, eu já pertencia ao exército brasileiro. Se a polícia militar me pegasse na rua fazendo qualquer coisa errada, tinha que me entregar para o exército, porque eu pertencia ao exército brasileiro. Então a pessoa, quando tem um encontro com Cristo, ela passa a pertencer à igreja, ela já é de Cristo. Porque para ela passar pelo processo de conversão, ela depende do Espírito Santo. Então ela não pertence mais ao reino das trevas, ela já é salva. Exemplo, o ladrão na cruz. Mas uma vez salva, ela vai confessar, assim como o juramento do exército, publicamente, que ela quer seguir Jesus o resto da sua vida. Esse é o batismo. Agora, imagina o contexto da época, a criança nasce e é batizada, não é mais pagã. E quando nasce um filho de protestante, fica pagão? Ah, não, irmão, não, hoje é fácil para nós, né? Hoje é tranquilo para a gente que conhece Bíblia, mas volta no contexto da época, o povo, toda aquela pressão do catolicismo. E logo no começo as igrejas batizavam também as crianças. Depois tem a confirmação, que é o crisma católico, na igreja presbiteriana tem também. Depois que surge o movimento dos anabatistas, depois vem os batistas, que é o que a gente entende hoje. Mas para nós é tranquilo, nasce uma criança, a gente apresenta na igreja. Não passa a ideia do que o meu filho é pagão, mas na época não era assim. Olha uma outra dificuldade para a evangelização no meio protestante. Mais uma. Bom, esforços missionários, já falei, Guerra dos 30 anos, aí vem o movimento puritano. O que é o movimento puritano? A Inglaterra eu já falei para vocês. O rei Henrique VIII queria se divorciar, a igreja não deixava, aí ele se desligou e cria a igreja. O irmão lá atrás entendeu. Como é que é o nome do irmão? A Americana. Dá um toquinho nesse irmão aí. Irmão, eu sei que o irmão está na espiritualidade, fica tranquilo. Irmão Alice, o senhor tinha entendido a Americana, né? Mas eu estava falando para ele que eu falei Anglicana. É como aquela frase, Alex, não confunda bife de caçar rolinha com rifle de caçar rolinha. Né? Então vamos lá. Anglicana, não, porque ele entendeu americana. Aí eu falei, hoje eu estou errando, todo mundo andando, mas não, eu falei anglicana, é que ele entendeu americana. O que acontece? A igreja anglicana, então, agora ela tem o líder, o rei da Inglaterra, vocês viram lá na televisão, né, até hoje. E começa o movimento dentro da igreja.
que são os puritanos. Eles querem ser 100% Bíblia. Então, na Inglaterra, você tem os católicos e você tem os puritanos, que são os protestantes raiz, que quer ficar na Bíblia, tá bom? Bom, aí, já falei a origem, surgem as divisões. Dentro do movimento puritano, tem o movimento presbiteriano e tem o movimento congregacional. Qual é a diferença? A predestinação está dentro do calvinismo, que é um pouquinho antes, lá na Suíça, com o Calvino. Mas o que acontece? O movimento do presbiteriano, dentro dos puritanos, acha que os líderes, os presbíteros, devem ser escolhidos pelo presbíteros, chama o sínodo, e escolhe o pastor para liderar o grupo. Já o congregacional é mais democrático. Não, toda a congregação participa da eleição. Toda a congregação vai eleger. Que é diferente do catolicismo, né? No catolicismo já tem uma hierarquia. Interessante que a hierarquia do catolicismo, ela obedece mais ou menos à ordem do Império Romano. Lembra quando eu falei na aula passada daquele vácuo de poder? E funciona até hoje, viu? Funciona até hoje. O padre respeita o Papa. Eles obedecem. Parece que não, mas funciona. Uma hierarquia muito interessante. E dura 2000, pouco menos, 1000, porque o catolicismo surge mesmo desse tipo mais ou menos no ano 400 e alguma coisa. Então está indo aí para 1.600 anos, 1.700 anos de catolicismo raiz, esse catolicismo que a gente vê hoje. Funciona, né, gente? Uma instituição durar esse tempo, ela tem que ter estrutura, né? Tem que ter ordem. Então eles obedecem realmente o Papa. Então ela é assim. Então os presbiterianos acham que não, que tem que ser o grupo de presbíteros para escolher o pastor, o líder. É assim até hoje. O congregacional acha que tem que eleger, o povo elege o pastor. É bem democrático. Qual é melhor? Depende, tem que funcionar, mas não importa qual o estilo. A Assembleia de Deus é meio misturado, né? Tem lá a convenção, os pastores votam, e tem a unção, enfim. Eu não sei como é que é na Maranata, como é que escolhe um líder. Eu não sei qual é o método. Mas, como eu disse, não importa se é igual do catolicismo, dentro da hierarquia, ou de cima escolhe, se é igual o presbiteriano, se é igual ao congregacional. O importante é que funciona. Então essa é a ideia da divisão, tá? Que surgiram essas divisões. Essa é a supremacia, seus resultados. Aí que o irmão falou, aí que eles vão fazer um esforço para enviar pessoas para a América do Norte. Que eles são perseguidos. Na Inglaterra, os puritanos, tem uma perseguição também. E eles vão fugir e vão encontrar um espaço na América do Norte. E a ideia do presbiteriano, você tem que construir o mundo para a glória de Deus. Você não pode ficar do jeito que você é, senão você não foi predestinado. Como eu sei que o irmão foi predestinado? Porque o irmão prospera dia a dia. Não, esse irmão foi predestinado. Olha como ele nasceu, olha como ele está hoje. Ele está ajudando a transformar. Olha a ideia do protestantismo presbiteriano. Ele está trabalhando para transformar o mundo para a glória de Deus. Por isso que os Estados Unidos é o que é hoje. Diferente do catolicismo, né? Que tem essa ideia de pobreza, de pegava o índio, tratava o índio como criança. O índio é tratado como ele não... Embora ele aceite o índio como uma alma também, mas é tratado... Não tem jeito, porque primeiro ele não consegue colocar no índio a mentalidade dele, vestir o índio. Não dá para vestir o índio igual ao europeu. É outra cultura. Então vamos é como se fosse uma criança, né? Uma creche. O índio não é tratado assim até hoje? Como que a senhora olha para o índio? Como que a gente vê um índio? Não tem Nós temos problema com o índio, não temos, irmãos? E o negro, então, nem bola deram. Aceitaram a escravidão. E aí o negro ficou abandonado na questão religiosa, daí que vem o sincretismo religioso,
que nós temos, por exemplo, Rio de Janeiro e Bahia. Bahia de Todos os Santos. Aí vem esses nomes que nós vamos estudar mais na frente um pouquinho, essa questão aí dessas divindades aí do animismo misturado com o catolicismo. Bom, estão entendendo mais ou menos como é que funciona a evangelização? Agora você chega num país para povoar um país, aí os seus filhos já vão nascer na sua religião. Já vão nascer com aquele ideal de transformar o mundo para a glória de Deus. Olha que ideal maravilhoso que é dessa igreja. E é o que virou hoje os Estados Unidos. E o Brasil? O que eles faziam no Brasil com o ouro? Já viram falar da imagem do pau oco? Já viram, né? Então, avivamento wesleyano, aí começa já avivamento. Pregador do evangelho que vem à igreja metodista, grande evangelizador. Então nós vamos começar a encontrar na história agora focos de avivamento, de ensinamento da palavra de Deus, de retorno de novo à palavra de Deus. Por quê? Porque o pessoal começa a entrar muito no racionalismo. Surge nesta época, aí já na reforma, o racionalismo. Tem um livro interessante, eu tenho esse livro, se você um dia puder ler, chama-se E a Bíblia Tinha Razão. É muito interessante esse livro. Ele prova tudo o que está no Antigo Testamento, que realmente o mar abriu, mas aquilo acontecia de vez em quando. Como Moisés ficou 40 anos lá, ele sabia exatamente, umas doideiras, que aqueles cordonistas realmente passavam por lá naquela época, que o espaço físico realmente suportava 2,5 milhões de pessoas. Eles provam tudo, mas tira o espiritual. Deixa a Bíblia racional, racionalismo cristão. Tira tudo quanto é milagre, entendeu? E aí vem o movimento do... Por quê? Quando a pessoa começa a ler a Bíblia e começar a discutir com você de forma racional, se você é uma pessoa que tem a espiritualidade, você vai tentar provar para essa pessoa que ela está errada. E para isso você precisa também de desenvolver o teu intelecto. Então o racionalismo cristão provocou na igreja, a igreja a pensar. E aí que vem os grandes tratados de teologia. Veja que interessante, o racionalismo acabou, ele diminuiu, ele existe ainda, mas diminuiu muito e a teologia cresceu, ficou forte. A nossa teologia, o nosso ensino, seminários, academias, tudo para combater o racionalismo. E John Wesley, um grande avivador. Bem, aí nós temos a igreja ortodoxa, que nós paramos de falar dela, que ela vai cair o Constantinopla cai em 1453, que nós já falamos. Igreja reformada, Inglaterra, romanistas, anglicanos, puritanos. Os puritanos, uma parte foi expulsa, porque eram os perseguidos, vieram parar na América do Norte, que estão aí os presbiterianos, os presbiterianos congregacionais, e depois vem o quem? Os batistas. Batista vem um pouquinho depois. A divisão da igreja, então, na Inglaterra. Romanistas, os que querem ficar com Roma. Anglicanos, aqueles que estão em cima do muro, estão no meio termo. Seria o centrão, vamos dizer assim, na nossa linguagem. E os puritanos. Puritanos, 1654. Presbiteriana, eles se dividem em presbiteriana, congregacional, batista. E os metodistas, 1739. Todo esse material eu deixo para vocês, eu estou mandando para vocês lá. Estão lá no grupo, tá? Tudo no drive. Não precisa se preocupar, só curte a aula, tenta entender o raciocínio. Como é que funciona a evangelização. Então veja que até agora não entrou o Brasil, né? Professor, está tudo salvo no drive, porque tem gente que às vezes não tem espaço no Sem problema. Aí eu deixo um link lá, para quem quiser... Movimento racionalista, já falei para vocês. Igreja no século XX. Já estamos no século XX, já vou voltar para o Brasil. Doutrina. A igreja está procurando haver novamente a doutrina bíblica. Aí esses encontros para debater, para chegar numa confissão de fé comum. E todo esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Independente, irmão, tem muito, não esquenta a cabeça com um monte de denominação.
Quando eu venho para cá, eu venho lá do centro do Rio, quando eu venho para cá, eu fico observando, porque eu vivo esse mundo de religião, tudo quanto é igreja, irmão, tem gosto para todo mundo. Segundo um pastor, saudosa memória, morreu com 102 anos, o pastor Eliseu Queiroz foi meu pastor. Nesse mundo tem gente para tudo, ainda sobra um. Legal, né, a filosofia dele, né? Tem gente para tudo, ainda sobra um. Então veja, irmão, qual que é o problema? Eu tenho um amigo que eu encontrei com ele e falou, não, agora eu sou pastor, tô com uma obra aí, Deus tem me abençoado. Eu falei, e aí, você foi separado por quem? Ele falou, não, irmão, eu subi no morro, eu mesmo, levei um tubo de azeite, um vidrinho de azeite, eu despejei, falei línguas, glorifiquei a Deus e já desci de lá, pastor. Ungido não reconhecido pelos homens, mas reconhecido por Deus. E língua estranha, tá no gás. Tá indo bem a igreja dele, irmão, já alugou tá indo bem. Ele mesmo ungiu, ele virou pastor. Qual que é o problema, irmão? Qual que é o problema? Fala para mim. Se o senhor lá no navio inventado de abrir a igreja dos marinheiros, qual que é o problema? Pode? Se Deus falar com o senhor, pode ou não? Ou tem que pedir ordem para o Papa? Não, não é? Tem que ter liberdade. Né? Então, existe um vinho. Qual é a nossa unidade? Quem nos une? Paulo fala isso, né? Não importa que o evangelho seja pregado. Quem nos une? Cristo. Né? Não é o Espírito Santo que habita na igreja? Não é Ele? Por isso que tem nesse mundo que nós estamos vivendo, igreja para todo mundo. Irmãos, você vê o que é. Nós vamos ter que trabalhar isso na evangelização. Antigamente o cara herdava um terreno, uma casinha do pai. Não, essa casa eu herdei do meu pai. Essa casinha, esse banquinho, essa mesinha. Hoje em dia a molecada não vê a hora de morrer para vender, irmão. O cara nem morreu, já estão discutindo herança. É tudo rápido, entendeu? Você comprava um tênis, minha mãe falava que ela ia para a escola com o sapatinho e ela tirava para não gastar o sapato, irmãos. Quando chegava na cidade, ela punha o sapato. Hoje, você quer a marca do tênis, você não está nem aí. O seu filho tem tênis, joga... Mulherada para sapato, então, né? Desculpa, eu estou falando porque eu falo com autoridade, porque eu tenho uma esposa, né? Irmã, não dá para entender. Ela não pode ver sapato, ela tem... Eu estou orando para Deus libertar, ela não pode ver um sapato. Como gosta de sapato, irmão? Ela só não adora, né? Adora Deus, mas ama sapato. Vocês, a mulherada, tem sentido? A senhora gosta de sapato também? Gosta de uma sandália, né? É sapato, por exemplo. Então, o que acontece hoje? Nós estamos vivendo o descartável, o fast food que fala, né? Não é o fast food? Self-service. É isso? Como é que é a igreja hoje? Você está vendo o cara congregar na Assembleia, daqui a pouco ele está lá na Maranata, daqui a pouco ele está na Batista. Ele fala, não, irmão, eu estava lá, mas eu senti de Deus. Entendeu? Eu vim nessa daqui, estou mais tranquilo. E aí, você está servindo a Deus? É assim que funciona, irmãos. É assim. Você não casa com restaurante mais. Meu pai só cortava cabelo com uma pessoa. Só aquele barbeiro. O barbeiro morreu, ele entrou em pânico, entrou em depressão. Não, irmão, você corta o cabelo em qualquer lugar, irmão. Não tem esse negócio. Para comer é a mesma coisa. Você trabalha, tudo assim. E a igreja? Nós somos produto da sociedade, irmãos. O Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Só que a igreja, reuniões. Então tem gente que está na internet vendo culto, tem gente que vai naquela igreja, mas agora não está mais legal, não sei porquê. E é assim que funciona, irmãos. E a gente tem que trabalhar desse jeito, porque a igreja é uma só. Agora você vai querer tirar gente de uma igreja para trazer para a sua? Tem sentido para o reino de Deus? Né? Então, nós temos que... Mas tem uma coisa que nos une, o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos. Tem os roqueiros de Cristo. Olha, irmão, roqueiro, metaleiro, irmão. Então, irmão, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Agora, olha, irmãos, um dia, olha só, você precisa entender na evangelização. Um dia João chegou para Jesus, o apóstolo falou, Jesus, nós vemos um time aí falando do Senhor, aí mandamos parar na hora, porque não é do nosso time, não segue a gente. Jesus abraçou Joãozinho e falou, João, quem não é contra nós, é por nós, irmãos. Deixa pregar o evangelho do jeito deles. Eu não entendo.
mas eu não tenho que ir lá, né? Eu entendo isso aqui. Eu entendo, eu gosto de teologia, eu gosto de igreja que ensina, eu gosto de ir na igreja quando o pastor tem uma palavra, entendeu? Mas eu Antônio, agora o irmão não precisa ser, o irmão tem o seu jeito, a senhora tem o seu jeito. O meu filho foi na igreja e falou, pai, eu estou numa igreja que o púlpito é uma plancha de surf. Deus falou comigo, bola de neve, Deus falou comigo, tá bom meu filho, que bênção. Eu não consigo entender, mas é bênção, né? Está cantando por aí. Eu não sei como é que está agora, né? E tem música até interessante, né? Tem música que eu já vi, porque faz parte da minha vida, do meu contexto social. Quem não é que nem eu falei para vocês, quem não, quando ouve, eu tenho uma academia, tô fazendo uma academiazinha para dar uma melhoradinha, que na hora de um exercício coletivo, o professor põe as musiquinhas tocadinhas lá do Roberto Carlos, é interessante, né? Fazer um exercício, é até legal, né? Não muda nada, não muda nada na minha vida, mas é o som que está dentro da minha mente, porque eu cresci nesse mundo, é igual samba, né? Está dentro da nossa cabeça, irmãos, não tem como. Agora o problema é quando o pecado contamina aquela cultura, né? Eu não consigo entender esse ministério dela, mas eu não tenho que entender, ela vai se acertar com Deus. Deus não falou para ela? Lembra a história que eu contei para vocês do irmão que viu o disco voador que o ET falou com ele? Lembra? Não lembra? Lembra, né? Próxima vez entra, pô. Então. E evangeliza. Ele cheirava muito, irmão, aceitou Jesus. Aí ele foi no monte orar sozinho, veio um disco voador, parou e o ET convidou ele para entrar. Ele não entrou. Aí ele convidou para o pastor dele não apoiou ele. Aí ele veio falar comigo, que eu estava pregando na igreja dele. Eu falei, irmão, eu acredito. Ele falou, senhor, acredito. Agora, a próxima vez, irmão, o senhor entra no disco voador, fala de Jesus para os ETs, dá uma volta e vem. Ele falou, pastor, isso que é palavra, ficou no gás, entendeu, irmão? É doido, qual que é o problema? Aliás, será? Pode ser verdade também, não pode? Vai saber. Tem uma possibilidade de crescer chifre então, e crescer rabo? Tem, mas assim... Então vamos lá. Espírito de serviço. A igreja, ela está trabalhando nessa área, né, irmãos? Não tem sentido ver uma pessoa passar fome, né? Eu tenho um problema comigo, eu não sei se vocês têm também. Quando encontro uma pessoa me pede alguma coisa, eu penso que é Jesus, irmãos. E quando eu tenho alguma coisinha, eu dou, irmão. Se eu não tenho nada, eu passo aflição. Porque vai que é Jesus. Porque senão, lembra do bom samaritano? Passa lá o escriba, o teólogo, não fala nada, o cara está morto lá, caído, sujo, né? Aí passa o sacerdote, o religioso, aí passa o samaritano, que era desprezado pelos judeus, né? E acolhe. Aí Jesus pergunta para os fariseus, né? Quem é que fez a boa ação? Ah, não falaram nem o nome, samaritano, aquele que ajudou. Entendeu? Então a igreja está começando a trabalhar nesse serviço. Tem que fazer alguma coisa. Não é possível, irmãos. A igreja é rica. A igreja é rica. A igreja está sendo abençoada. A igreja é formada de homens que foram libertos, que passaram a trabalhar, a produzir. Tanto é, olha que lindo isso aqui, essa estrutura que vocês fizeram aqui. Não é lindo? Então, mas é só isso? Não, né? Dá para fazer mais, não é? Então aí que entra esse espírito de serviço. A igreja precisa servir, não ser servida, servir, né? Servir o próximo, o necessitado. Jesus fala sobre isso muitas vezes, né? A igreja está se despertando para isso. Igreja do século 21. Temos questões para resolver, irmãos. O cristianismo, estou falando de cristianismo global. Guerras, problemas raciais e justiça social. Esse é o desafio da igreja. Guerras, vocês estão vendo lá a Ucrânia, né? País cristão. A Rússia é um país cristão. Estão em guerra. Tem sentido, irmão? Como é que eles fazem para ir para o fronte? Uma oração? Não, irmãos, eles faziam tudo parte, não, faz assim não. Ali todos eles faziam parte da União Soviética e o Stalin misturou tudo. O Stalin usava a mesma política
de Senaqueribe, da Síria, misturar os povos. Ali, irmão, tem muito russo lá, na Ucrânia. Não vamos pensar assim. Fazem também. Não, mano, não justifica, mano, não justifica. Não, tudo que justifica. Não. Aí eu, às vezes. Difícil, não é? Mas é um problema nosso, não é? Cristão, guerra. Segundo, questão racial. Está errado meu pensamento? Não, eu não tenho, mas não dá. É duro esse pensamento da senhora, né? É duro de contextualizar com o antigo, não dá. Verdade. Para com isso. Eu só sei que a igreja, a Ucrânia, ela é ortodoxa na religião e a Rússia também é ortodoxa. É cristianismo. Os dois países são cristãos. Eu não tenho esse sentimento. Porque então, se for pensar assim, então, e o carnaval no Brasil? Né? Então Deus vai levar. Não, mano. Faça a gente lembrar daquele contexto. Irmã, sabe o que eu acho? Particularmente, eu acho que enquanto tem sal, o problema de Sodoma e Gomorra é que não tinha mais sal, só tinha uma família, mas Deus poupou aquela família, que era a família de Ló. Então, nem todos, o genro dele ficou lá, só 2 filhas, né? A mulher também não virou. Então, o Brasil, ele é uma bênção, irmão. Apesar dos problemas que a gente vê, mas é bênção, irmão. O Brasil tem muita gente servindo a Deus, irmão. São milhares, só não tem noção, irmão. Né? E eu creio que a Ucrânia também. Pode ter um índice grande de prostituição? Pode, mas não representa o país, irmão. Não representa o país. O Brasil, prostituição não representa o país. Droga, tráfico, não representa o nosso país. O país é formado de pessoas de bem, pessoas sérias, pessoas que temem a Deus, que servem a Deus, mesmo dentro do catolicismo. Pessoas piedosas, que têm o seu... Não tem a revelação que nós temos, mas são pessoas de bem, pessoas piedosas, né? Que merecem a... Deus é misericordioso, né, irmão? Eu não tenho. Uma regra simples, nunca generalize, ponto, né? Nunca generalize. A igreja no Brasil não é o que a gente vê na televisão. A igreja está uma bênção. A igreja está crescendo, a igreja está evangelizando, está ensinando, está pregando, está cheia do Espírito Santo. Tem um grupo que não funciona, mas o joio sempre teve, não é? Vai separar o joio do trigo do seu Aí com Deus vai enviar os seus anjos, deixa com ele. Ele sabe. Irmãos, problemas raciais e justiça social, né? É uma coisa que é interessante para nós evangélicos, uma reflexão. Quem é uma pessoa que mexe muito com isso aí, e parece que não, mas é interessante, é o Papa da nossa época, o Papa Francisco, né? Você pode ver quando ele está falando, ele está sempre procurando a justiça social, ele está sempre procurando, dentro do contexto social, não estou entrando aqui na nossa fé, na nossa confissão, estou falando, preste atenção. Né? Então é isso que a igreja procura, que a igreja tem lutado no século 21. É comum. Bom, degradação causada pelo liberalismo. Aí é o que a senhora falou. Liberalismo, liberou geral na questão moral, ética, costumes. E aí entra o nosso trabalho. Evangelismo, a neo-ortodoxia, aquilo que vem depois da ortodoxia, e o catolicismo romano. E não falei, irmãos, você quando traz um católico para a igreja, se ele for um católico fiel, ele vai ser uma bênção como crente, irmão. Ele já teme a Deus, né, do jeito dele, mas é o mesmo Deus, ele conhece o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, é só uma arrumada. E dá uma... Agora, hoje, o que acontece? As pessoas que estão nascendo no berço evangélico, protestante, não têm o cuidado que os católicos têm com o grupo deles. Concorda ou não? Não tem, irmãos. A criança católica, a criança filha de católico de verdade, ela passa por uma catequese. Ah, irmão, mas na minha igreja tem escola dominical. Tem, eu sei que tem. Eu também cresci na escola, eu sou fruto de escola dominical. Mas são todas as igrejas assim? Evangélicas? Que cuidam
que dão atenção para o treinamento das crianças? Eu saí do católico para aprender o Lúcio. Bom, rapidinho. Ecumenismo. É um outro tema aí da atualidade, né? Então, tem dois tipos de ecumenismo. Tem o ecumenismo que procura buscar aquilo que é comum entre os grupos. O que é comum. Agora, dentro de uma justiça social, não questões particulares, de fé particular. Há um esforço muito grande aí dentro dessa ideia. Não sei se isso vai dar certo. Mas existe no século XXI uma tendência que nós vamos ter que trabalhar isso na evangelização. Tem um ecumenismo sincrético, né? Esse que é o problema. Você vê hoje, por exemplo, o Brasil, quando tem uma inauguração de um presidente, aí vai inaugurar alguma coisa. Se ele for convidar uma liderança religiosa, ele tem que convidar todos os grupos, não é isso? Tem que ter lá um padre, um pastor, um pai de santo, um rabino, formatura de escola. E aí? Tem uma palavra comum de todos eles. Você não precisa chegar lá a ofender todo mundo. Não é? Você pode, como pastor, dar uma palavra dentro daquele contexto, é uma formatura. Você não tem que falar da Maria. Não é? E nem o padre. Existe uma linguagem ali que o judeu, o rabino, pode falar também. Então, toda essa ética social está hoje dentro da evangelização. Até a nossa linguagem. Eu gravo vídeos sobre catolicismo, sobre o islamismo. Eu tenho que tomar cuidado com a minha linguagem. Porque senão eu posso ser processado. Eu posso ter que pagar uma indenização. Tudo isso nós temos que hoje tomar cuidado na evangelização. Por isso que o irmão falou, quando o irmão assiste a minha aula lá, é um pouco diferente, porque eu limo. Uma coisa é tratar com vocês aqui. Outra coisa é jogar para a nuvem. Não é? Porque quem vai me assistir lá não são vocês. Aqui vocês estão dentro do meu contexto. Mas mesmo assim, numa sala de aula tem que tomar cuidado, porque tem gente que pode agir de má fé. Pegar uma frase fora do contexto, irmão, né? E aí, até você explicar, já queimou. Eu consigo pegar a sua imagem, a sua voz, escrever um texto e botar você para falar esse texto. Inteligência artificial hoje. Pois não? Eu fui no sepultamento, quinta capela. Uma outra coisa que o senhor falou importante. Vocês aqui, os que no futuro serão obreiros ou obreiras, ou agora mesmo, pode ser num culto, num velório, chamar para dar uma palavra. Tem que tomar muito cuidado, irmãos, né? Porque ali as pessoas estão sensíveis. E não são só pessoas da sua religião. E tem como você falar sem ferir ninguém. Não é isso? Como é que você... Independente da religião da pessoa, quem é você para julgar onde a pessoa está? Tem que falar evangelizando. Não é? Como você sabe onde... Você não tem que saber. Daí. Ali é Deus e a pessoa. Não tem nada a ver com você. Ou você é juiz, você tem bola de cristal. Não é assim que funciona. Né? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Né? Bom, vamos em frente. Mas vamos aqui porque... Bom, Brasil colonial, 1532. Primeiro protestante, luterano. Foi um luterano que chegou no Brasil. O Leodoro Eoboano. Filho de um amigo de Lutero, olha que bênção. Foi o primeiro crente que chegou no Brasil. Tá? Eu vou deixar para vocês isso aí, não precisa copiar nada. Depois... Aí nós temos o protestantismo calvinista. Chegou pela primeira vez com viajantes e nas tentativas de colonização. Esta tentativa não deixou frutos persistentes. Uma missão francesa enviada por João Calvilho se estabeleceu em 1577 numa das ilhas da Baía de Guanabara. No mesmo ano, esses calvinistas franceses realizaram o primeiro culto protestante no Brasil, mas pela predominância católica foram obrigados a defender sua fé ante as autoridades, elaborando a Confissão de Fé de Guanabara, assinando com isso sua sentença de morte. Pondo fim, essa é muito interessante, essa daí, né? A Confissão de Guanabara.
Eles foram fazer um documento para justificar a fé deles. Só que o documento feria a Constituição do Brasil, que era um país católico. Aí foram condenados à morte por enforcamento. Vê que situação. Por exemplo, você vai falar assim, no Irã, se você for pastor lá, eles vão te condenar à morte. Por quê? Porque a Constituição deles é o próprio Alcorão. Eles não vivem a religião separada como nós aqui. Tanto é que você viu o problema das mulheres lá que não queriam usar o xadó, cobrir a cabeça? Que tem a polícia religiosa. Você já pensou, irmão, você viver... Você consegue imaginar, vocês mulheres, vocês conseguem imaginar isso? Um sistema desse, uma polícia... Já pensou? Polícia assembleiana. Você cortou o cabelo, vai levar 30 chicotadas, chibatada. Essa é a ideia, irmão. O irmão comprou uma televisão. Já pensou naquela época? O irmão comprou uma televisão, era excluído da igreja. Teve isso aqui, irmãos. Agora você consegue imaginar lá, então, que é um livro sagrado que rege uma nação? Aí por que você é condenado à morte lá? Você está ferindo a lei deles, ué. É proibido. Você está ferindo a Constituição deles, irmãos. É a mesma coisa que no Brasil não tem agora a lei do racismo. Se você falar alguma coisa e for considerado racismo, não é de 2 a 5 anos de cadeia? Não, mas foi só uma palavra, não interessa, irmão. Você cometeu um ato de racismo. Pastor, houve um fato. Era pecado. Até estranhei, a senhora falou, porque para nadar a senhora tinha que pôr roupa de banho. Logo a senhora não era assembleiana, né? Não era assembleana. Não tem sentido para um assembleiano. Você vê? Eu cresci na assembleia, era uma luta, irmão. A primeira bola que eu cheguei em casa com ela, meu pai cortou. Até hoje eu tenho esse problema no coração, irmão, mas já perdoei. Que oração? Fala para mim aí, só para não... Tem 15 minutos, né? Vamos frente aqui, então, que está rendendo, hein? Vamos lá. Por volta de 1630, durante o domínio holandês em Pernambuco, a igreja reformada instalou-se no Brasil. Foram fundadas 22 igrejas protestantes no nordeste do Brasil, sendo que a maior era a do Recife, que contava inclusive com uma congregação inglesa e uma francesa. A igreja cristã reformada batizou índios, lutou por sua libertação e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores indígenas. Você vê? Só que foram expulsos também do Brasil, né? Vocês só estudar história aí vocês vão ver. Mas só que quando a gente estuda história, oh, que bom, né? Expulsaram os franceses, expulsaram os ingleses, nós expulsamos. Só que junto ao catolicismo predominava, né? Que a igreja era assim. Então a igreja anglicana chegou no Brasil em 1811, a luterana em 1824, a congregacional em 1855, presbiteriana em 1859, a igreja batista em 1871 e a igreja metodista mesmo ano. Irmãos, entenda uma coisa, estes que vieram, por exemplo, a Estação da Luz foi feita pela Inglaterra, né? Material, a estação veio, Pontes do Recife, vinham engenheiros para o Brasil. Vinha técnicos, eles vinham para construir ferrovia, principalmente lá no norte. Vinham de fora. Então, logo, o camarada tem a religião dele. Eles se reuniam para fazer o culto deles. Só que não pode envolver uma pessoa de fora. Quando vinha um convidado, normalmente também era uma pessoa que tinha uma escolaridade, era um intelectual que aceitava Jesus. Não tinha como ele se envolver com a periferia, porque ia trazer problema. Porque se contasse para o padre já ia acionar, a pessoa ia ser expulsa, ou ia até ser preso, ou então expulsa do Brasil. É a mesma coisa hoje. Vamos supor que nós somos contratados por uma empresa para fazer um trabalho lá no Iraque, ou um outro país, menos aqui na... Fala um país aí muçulmano. Ali no Golfo, no Golfo. Marrocos. Não, Marrocos ainda tem uma certa liberdade, né? Como é que chama aqui no Irã? Pronto, no Irã também. Então nós vamos tudo fazer um trabalho no Irã. Nós aqui, fomos tudo contratados por uma empresa para fazer um trabalho profissional lá. As mulheres vão dar aula, ensinar a língua portuguesa, enfim. E aí? Vocês vão ganhar iraquiano para Jesus?
Não, iraquiano não, iraniano, né? Para Jesus, vão ganhar? Vocês vão ter uma certa cautela, não vão? Porque vocês vão confiar, olha a situação, irmãos, da evangelização. Né? O meu irmão morou em Israel. Lá ele não podia falar de Jesus para as pessoas. Se você ganhar um judeu para Jesus, você vai preso. Você está fazendo proselitismo, não pode. Judeu é judeu. Está entendendo? Você está trazendo um problema. E aí, ó, é isso que nós vamos debater aqui. Como resolver? Nesse período, por isso que essas igrejas não cresceram. Porque elas estão dentro de um regime onde não pode fazer proselitismo, irmãos. Estão entendendo? Mas muito criticavam, né? Os presbiterianos. Né? E eles fizeram um trabalho bonito na parte de educação, na parte profissional, intelectuais, se converteram, mas eles não podiam levar para a periferia porque era perigoso. Na época não podia. Daí a dificuldade de evangelização. Mas, na República, olha aí muda. Nesta fase, lá embaixo, nessa fase o país passou a gozar de liberdade religiosa constitucional, com separação entre Estado e religião, o que permitiu o avanço do protestantismo no Brasil. Está vendo? Agora pode. No regime militar, você não podia ler uma obra do Karl Marx, pai do ateísmo, pai do comunismo ateu. Concorda? No regime militar, se pegasse você com uma obra, você já era suspeito. Podia ser preso, torturado, e até desaparecer. Mas agora nós estamos dentro de uma república. Agora você pode ler uma obra e pode também propagar a sua fé. Aí o que vai acontecer com a religião? Estamos dentro do movimento pentecostal. Onde ela vai invadir? Periferia. Está vendo como que Deus trabalha? Como é que a coisa funciona, irmãos? Então os presbiterianos não têm culpa alguma. Eles não podiam. Agora dentro da república, liberdade total, irmãos. E aí há esse monte de igrejas. De tudo quanto é marca, tudo quanto é nome, porque nós estamos vivendo uma democracia. A obra de Deus é assim. Assembleia de Deus, que é a cara do Brasil, a igreja que tem mais cara de Brasil é a Assembleia de Deus. Então, eu fiz uma viagem de carro pelo Brasil inteirinho, irmão. Fui até Belém do Pará, desci pelo Centro-Oeste, fui até Porto Alegre. Não, eu fui até Belém do Pará, lá não podia... Até Oiapoque. Não, de carro acho que não dava, né, irmão? Porque Manaus eu já fui de avião. Roraima, fui ano passado de novo em Roraima. Navio ou avião? Então, Roraima também, 2 vezes já fui para lá fazer trabalho, mas de avião. Olha só, mas o que eu queria dizer para a senhora, que eu notei, pesquisando, 2 coisas que tem no Brasil inteiro. Porque normalmente no norte, no nordeste, a BR corta as cidades, né, cidadezinhas. Assembleia de Deus e Banco Bradesco. Não estou fazendo propaganda para o Banco Bradesco, mas é o que tenho. Congregação. Não, eu tenho vídeo falando que ela não é seita. Por quê? Ela é um movimento contraditório. Na prática, existem coisas estranhas lá. Mas o cremos deles não tem contradição. Como o ICP, a nossa instituição, só trabalha com provas documentais, não tem como classificar a congregação como seita. Evangelho quadrangular. Quem sabe aqui uma característica da igreja do Evangelho quadrangular? Bora! Vocês não sabem, as mulheres? É onde tem mais pastor. A igreja do Evangelho quadrangular foi fundada por uma missionária. Vai no sul para você ver. Pastoras. Eu tenho uma cunhada que já está na glória, ela era pastora da igreja quadrangular. Uma do Nordeste. Pastora também? Pastora e uma de Então, Belém, pastora. fizeram um trabalho dinâmico. Aí vem a questão, mas mulher, você acha que Deus está preocupado com a nomenclatura essa altura do campeonato? Se pode ou se não pode, se é ou se não é, é isso? Você acha que nesse contexto que nós estamos vivendo, onde nós temos mulher lá, mulher no Brasil, presidente da República, mulher no Supremo Tribunal Federal, você achar que a mulher não tem competência para ficar na frente de um culto, pastorear pessoas? A minha mãe, ela foi dirigente de congregação 35 anos, uma verdadeira pastora,
minha mãe. Mas não tem título. Qual que é o problema, irmão? Agora, tem igreja que dá título, tem igreja que não dá, mas que existem... As mulheres são pastoras, é automático a mulher. Ela já nasceu com esse dom. Né? Você vê que é uma verdadeira... Agora, não tem o título. Mas irmão, não é? Vocês estão aqui por quê? Vocês gostam? Ai, que felicidade. Não, vocês têm chamada, irmã. Só tem chamada, irmã. Não tem sentido a senhora estar aqui. Não é? Senhora, vocês têm chamada. E olha aí, está mais ou menos quase 50%. Aí quando chega na hora de pôr para trabalhar, para quebrar, aí não, você não pode ser mulher. Fala sério, irmão. Pode até ser preso. Né? Não pode fazer isso. Né? Vamos trabalhar, deixa a mulherada trabalhar, irmão. Quem não é contra nós é por nós. Agora, engraçado que tem uma coisa que é uma bênção, né? Não existe preconceito quanto a mulher ensinar. Professor à vontade, já notaram isso aí? Escola dominical, deixa tudo para a mulherada. Jovem, aborrecente, desculpa, adolescente, é tudo com mulher. É tudo mulher, não é? E aí quando chega na hora de... Não, aí não pode, é subordinada. Para, irmão. Vamos lá. Brasil para Cristo, Deus é amor, o missionário Davi Miranda, né? Conta a bênção, irmão, que começou a usar a rádio no Brasil como instrumento de evangelização, fez um trabalho, só que a igreja parou no tempo, né? Deus é amor parou no tempo, né, irmão? Ela precisa... Só que, irmãos, é o seguinte, Deus não casa com a denominação, o Espírito Santo não casa com a denominação, né? Ai, meu Deus do céu, não, irmão, é uma... Não tem exclusivismo denominacional, irmãos. A Maranata é mais uma entre as milhares de organizações que o Espírito Santo usa. Não tem essa, irmão. Você fazer um puxadinho lá na sua casa, lá pôr um puxadinho, começar a pregar o evangelho, os irmãos vão contribuir, irmãos. Vão. O povo gosta da palavra, é automático. E aí você vai prosperando. Qual que é o problema? Você tem uma chamada. Agora não é fácil, né, irmão? Uma coisa é a emoção, outra coisa é ser chamado por Deus de verdade. Né? Porque emoção, aí logo você fecha o seu puxadinho, mas aquele que é chamado... Deixa eu falar sobre a Deus e o amor. Eu estava passando mal uma vez, passei na porta, entrei para pedir oração. A irmã olhou para mim, Senhor... A presença era muito forte. Que legal, que bom, que bom. Eu creio então. A igreja Deus é amor, né? O problema da igreja Deus é amor é que ela ficou presa, porque, irmãs, não tem como mexer, não tem como mexer, porque senão não é mais Deus é amor, é Deus é amor dos nossos dias, entendeu? Tem que encaixar alguma coisa, porque Deus é amor é aquilo lá que você vê. Igreja Universal, essa igreja já neopentecostal, fez um trabalho, faz um trabalho interessante? Faz. Porque quando eu vou em igrejas ministrar, em seminário, normalmente eu pergunto, quem aqui já foi da Universal? Sempre um levanta a mão. Sempre um levanta a mão. Aqui tem alguém que já passou por lá? Tem, a senhora? Quem mais? Aí, ó. Então, o que ele faz? Não tem a rede que pega peixe? Jesus ensinou sobre isso. Traz aquele monte de peixe. Né? Muitos são chamados, mas depois vai ser... Porque não dá para fazer corrente o resto da vida, né, irmã? Você faz uma corrente, uma fogueira santa, uma campanha, mas chega uma hora que você quer avançar um pouquinho, não quer? Não é assim a nossa vida? Você vai melhorando, não é? Não é assim a nossa vida, irmã? Você começa, né? Tudo bem um pãozinho com mortadela, mas a vida inteira, de vez em quando, né? Outro dia eu comi pé de frango, a minha mãe fazia, mas pé de frango já não é mais legal, né, irmão? Mas de vez em quando, né? Uma vez ou outra perdida. Aí, ó, mas direto, irmão, todo dia pé de frango, tem que ter, vai chegar um dia no filé do frango, não vai? Não é mais gostoso? Então, é a mesma coisa, você passa lá, você tem um encontro com Cristo, eu não duvido disso. Você tem um encontro com Cristo, você tem, mas aí você vai, então... Aquele sistema o Espírito Santo usa para encher as igrejas de ensino. Já parou para pensar isso aí? Agora você vai condenar? Não, eles pregam Jesus. Eu já fui em cultos da Universal, irmão. Mais de uma vez. Tem aquela apelação depois no final? Tem, irmão. É pesado, hein? Não, eu dei. Porque foi forte, irmão. Não, eu entrei na turma dos 50. Tá bom, né, irmão? Eu entrei na turma dos 50, né? Começou com a turma do 10 mil,
foi diminuindo. Era culto do Espírito Santo. Ele deu uma boa palavra. Palavra de Deus. Aí eu achei justo. Entrei na turma dos 50, irmão. Errei? Não, ganhou um livro. Depois, Ganhei um livro. passa jornal, né? Então, ganhei um livro. Bora lá. Irmãos, tá aí, ó. Olha só, que oração. 30. Tem ainda o chorinho? Tem o chorinho? Você vai- Não, que oração? Não, então não vou contar para vocês essa. A não ser que vocês querem ouvir 2 minutos. 2 minutos então. Pronto, ó, olha só. Tô em casa, isso faz 8 anos. 5 anos antes da pandemia. Eu sou formado na área de engenharia. E não estava tendo muito portas abertas. E eu sou um profissional, tive o privilégio de trabalhar 15 anos com telecomunicações. Falei, Senhor, né, eu vou pegar de novo um trabalho secular para dar uma reforçada, né? Porque o ICP, ele não é sem fins lucrativos, né? E aí, toca o telefone, não atendi. A Agenor Duque querendo falar comigo. Já viram falar do Agenor Duque? Aquele malucão da plenitude, fundador. Agenor Duque. Aí, não sei quem deu meu celular para ele. Pastor Antônio Fonseca, do ICP? É eu mesmo. Pastor, voltei, estou chegando agora, eu estava nos Estados Unidos e no avião Deus falou para mim, para te dar um programa de televisão, de segunda a sexta. O senhor vem aqui que eu vou acertar o horário com o senhor. E desligou o telefone. Maluco, né, irmão? Aí eu passei em Jundiaí, minha mãe mora em Jundiaí. Mãe, que dirige, o senhor, eu tenho que consultar a profeta, né? Eu não sou maluco. Mãe, ele ligou, falou, não, vai lá, se ele pedir dinheiro, não tem jeito, né, meu filho? Mas se não, se ele está te dando, vai. Aí fui. Aí conversando com ele, para resumir, ele falou, irmão, então, o programa é assim, e outra coisa, eu preciso de um professor de teologia, indica alguém para mim, eu não consigo arrumar ninguém, eu ponho 200 alunos aqui na escola e vai todo mundo embora, eu não consigo acertar um professor. Tudo bem, aí ele mandou ir para um hotel tal lá, pagodeiro, estava com a minha esposa, aí eu falei, isso é importante fazer com Deus, vocês que estão começando, entendem isso aí, voto, sinal, pedi um sinalzinho, Senhor, se Ele me der 2 viagens de avião, ponte aérea, Rio, São Paulo, Rio. Eu venho na quinta, dou aula no seminário dele, que é a aula de quinta, sexta eu gravo 5 programas de TV, porque é 1 hora cada programa eu gravo. Sábado eu dou aula, meia hora, 45 minutos de avião eu estou no Rio, que naquele tempo eu estava no Rio. É de Deus. Olha o sinal que eu pedi, hein? Meio maluco, né? Aí oramos, com a minha esposa, vamos lá. Apóstolo, é o seguinte, o senhor sabe que eu não tenho condição de gravar os programas, tem um custo, né? O senhor tem estúdio aqui. Se o senhor me der 2 pontes aéreas para eu vir do Rio para cá, voltar, eu dou aula para o senhor na sexta, na quinta, não vou cobrar nada, só uso o material do ICP, que são os livros da gente, da nossa faculdade, gravo os programas, volto. Ele me agarrou, começou a falar línguas. Aqueles doidão, irmãos. Durante 5 anos, para resumir, 5 anos ele me pagou. 5 anos eu viajei toda quinta para São Paulo, voltei todo sábado de avião, 2 diárias de hotel, formei 2 turmas do básico, uma do médio e do bacharel, 15 professores, sendo 6 professoras e 9 professores. Treinei para ele, deixei a faculdade dele redondinha lá. Me levou para Israel, dei aula lá para a turma dele em Israel, pagou tudo. E aí? Esse negócio é de Deus? Quem que fez isso aí? Foi o demo? Foi ele ou foi Deus? Só pode ser Deus, né? Porque eu só ensinei, irmãos. Nunca me deu pauta, nunca entrou na sala de aula, nunca interrompeu. E no curso vinha gente de tudo quanto é igreja. É um anexo que ele tinha lá. Mais de 500 alunos passaram por lá. É milagre, não é, irmãos? Então como é que eu vou falar? Quem não é contra nós, é por nós. Vamos orar e vamos embora. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Vamos lá de pé 2. Como que o nome da senhora é? Irmã Andréia, a senhora encerra pra gente? Não é vigília não, é só fechamento, gostosinho. Senhor Deus.